Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Quantos acharam? Quem que não achou, fala, me espere aí um pouquinho. Quero já de antemão agradecer a Deus por esse privilégio que temos de estar nessa noite adorando, bendizendo o nome do Senhor. Creio que o Senhor há de falar aos nossos corações essa noite por intermédio da sua palavra. Nós já cantamos o que vai ser pregado aqui nessa noite. Ezequiel capítulo 47 diz assim, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, digam águas profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel capítulo 37, nós encontramos o profeta recebendo o convite do Senhor para observar como estava, numa visão, como estava a situação do povo de Israel. A palavra de Deus vai dizer que ele via um vale de ossos secos, e esses ossos eram sequíssimos. E o Senhor perguntava a Ezequiel, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse, olha, Senhor, tu sabes. Naquele momento, Deus manda a Ezequiel que profetizasse sobre o vale de ossos secos. E na medida em que ele profetizava sobre o vale de ossos secos, a palavra de Deus diz que vinha nervos, vinha carne, vinha pele, houve um grande rebuliço, e a palavra de Deus diz que se levantou um grande exército. O povo de Israel dizia, não há mais esperança para nós, nós estamos no cativeiro babilônico, nós estamos perdidos, não há mais possibilidade para nós já morremos, acabou-se a esperança. E o Senhor veio a Ezequiel trazendo essa visão e essa palavra para dizer a ele, olha, ainda há esperança, eu sou a esperança que o povo de Israel tanto precisa. Agora em Ezequiel capítulo 47, nós encontramos Ezequiel sendo convidado pelo Espírito. E a palavra do Senhor diz que
Quando lemos os capítulos seguintes, nós vamos ver a respeito do santuário, a respeito do templo, coisas sendo restauradas por Deus. E agora nessa visão específica, agora Ezequiel ele vai observar águas que jorram a partir da casa, a partir do templo. Ele é convidado por esse anjo a observar, a olhar, a ver de onde saem as fontes. É interessante, irmãos, que água é um bem precioso. Toda frutificação, todo crescimento, toda prosperidade, ela se baseia em lugares onde há água. Sem água não há produtividade. As regiões agrícolas que dependem da agricultura, se não houver água, não há frutificação. Na palavra de Deus, quando nós lemos aqui também em Apocalipse, no capítulo 22, diz que uma água cristalina, ela corre do trono de Deus. Há uma água que ela é derramada do trono de Deus para a saúde das nações. As águas, elas vão mostrar, através dessa água, através dessa visão dessas águas, Ezequiel vai ver que o crescimento, ele vai perceber que todas as coisas só são possíveis através dessas águas. Mas é feito a ele um convite: olha, ande comigo, venha comigo. Irmãos, o Espírito Santo ele não nos obriga, não é de forma forçosa, não é de forma obrigatória. Porque falar de beber água, falar de estar diante de uma água, falar de estar diante dessas águas que correm diante do trono de Deus, é falar de privilégio. Porque quem tem, irmãos, sobre o seu terreno, e aí eu falo de forma natural aqui, material, se você tem uma chácara e dentro dessa chácara corre águas, querido, você é um privilegiado. É valorizado, é abençoado, as pessoas veem assim. Irmãos, da mesma forma também na nossa vida, se correm águas que vêm do trono de Deus sobre a nossa vida, você frutifica. Se tem águas que correm do trono de Deus, olha, há vida em abundância, há vida em você, há vida em mim, há vida em nós. E o convite para o profeta, olha, observa de onde vêm as fontes das águas. E ele começa a observar que diante daquela casa, debaixo daquela casa corria-se uma água. O texto vai dizer. E agora ele começa a caminhar com esse homem, com esse anjo. E diz que esse homem ele pega um cordel de medir, ele pega uma trena, ele pega algo para medir. E o texto vai dizer que ele mede ali 1000 côvados, ou ele mede 500 metros. Em 500 metros ele faz a medida dessa extensão, daquilo que ele estava caminhando, que ele estava passando. E diz que essas águas, elas davam até os tornozelos, eram águas que apenas molhavam os seus pés. Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite? Que é tempo de nós caminharmos com aquele que pode nos molhar, com aquele que pode tirar toda a secura da nossa alma, da nossa vida. Os pés, eles falam de uma caminhada, os pés falam de uma vivência, os pés falam de uma trajetória de vida. Eu não sei quem já teve experiência de adentrar no mar. Eu creio que boa parte, quando já conheceram o mar. Quando você está no mar, você entra primeiro na parte mais rasa, você pisa, é gostoso aquela água que molha os seus pés. Aquela primeira água, ela traz um refrigério, ela limpa todo aquele peso que você está entrando naquela água, ela parece que traz um refrigério a você. Mas pergunte a um surfista se ele prefere ficar na beiradinha da praia ou se ele prefere ir lá no mais profundo das ondas. Lá no profundo do mar, conhecer lá no meio do mar. O que faz uma pessoa querer entrar no meio de um mar? O que faz uma pessoa querer, olha, enfrentar as maiores ondas, as ondas mais fortes? Há um prazer nisso, irmãos. Há um privilégio nisso, há um desejo de sentir essa coisa forte. Esse anjo, ele leva Ezequiel para trilhar durante 500 metros. É uma caminhada. Eu já estou pegando um pouco de abuso com essa história de processo, porque processo é uma coisa meio coach. Fala muito de processo. Eu gosto de processo, mas às vezes a gente quer mudar esse nome um pouco.
Irmãos, há coisas na nossa vida que a gente precisa trilhar as etapas, podemos dizer assim. Há níveis, você não entra no mar, você não é jogado em cima de um avião e caindo dentro do mar. Você entra, você caminha em direção ao mar para experimentar o que são aquelas águas. Da mesma forma, irmãos, nessa noite o Espírito Santo está convidando você, está dando a mão para você e dizendo: venha comigo que eu vou te mostrar algo mais profundo nessa noite. Existe uma discussão teológica muito grande entre a predestinação e a eleição. E há quem acredite que o trabalho todo é de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade pessoal no processo que a gente quer viver, nessa etapa que a gente quer trilhar, nessa etapa que a gente quer galgar. Você já aceitou Jesus como seu Salvador, você reconheceu que você é pecador, você se arrependeu, e a partir do momento você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Começou-se o processo de santificação na minha vida, na sua vida também. Mas chega uma hora que o Espírito chama você, chega uma hora que o Espírito está diante de você, te dá a mão e fala: filho, venha caminhar comigo, porque tenho algo mais profundo para a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade para viver esse profundo de Deus. Nós precisamos entender que há uma parcela de nós que precisa ser posta para que nós possamos mergulhar em águas profundas. O homem por si mesmo, ele não tem capacidade de mergulhar nas águas mais profundas, se não for pelas mãos do Espírito Santo de Deus a nos guiar por esse caminho. Ele quer galgar com você, Ele quer estar com você, mas Ele quer que você dê um passo. Tem horas eu creio que o Espírito Santo ele nos leva no colo, irmão, mas nessa hora é você que precisa caminhar, sou eu que preciso caminhar. Nada, irmãos, de conformismo na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa vida espiritual, se nós olharmos no retrovisor da nossa vida, nós não podemos estar estagnados lá atrás, conformados, acostumados demais. Perigoso, irmãos, quando a gente entra na igreja e é só mais um dia, é só mais um culto. É perigoso quando a gente já não sente mais a presença de Deus. É perigoso quando a gente já não anda mais com o Espírito. A gente já não lê mais a palavra, a gente já não ora fervorosamente. A gente parou de jejuar. Isso são sinais, são indícios, irmãos, que nós estamos parando. E o convite do Espírito para a sua vida é: não pare. O convite do Espírito, diga para alguém, é: não pare. O convite do Espírito Santo para você: não pare. O convite do Espírito Santo para você: não pare. Abaixa, Ramanai. O convite do Espírito é: não pare. Ele está andando com você, Ele está dizendo: comigo você pode seguir, comigo você pode prosseguir. Mas tem que haver fome, tem que haver sede, tem que haver desejo, irmãos. Entristece a minha alma, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais desejo por Deus. Trocam Deus por qualquer coisa, troca aquilo que representa o Evangelho por qualquer coisa. Quantos têm vivido uma vida medíocre na presença de Deus? Entra dia, sai dia, não sente mais nada. Aí a culpa é do pastor, e a culpa é de fulano, e a culpa é de ciclano, e a culpa é do ministério de louvor, e a culpa é porque eu não sinto mais a presença de Deus, irmão. Ninguém para de sentir a presença de Deus do nada. A gente começa aos pouquinhos, a gente começa transigindo com o pecado, a gente começa agindo dessa forma, a gente começa abrindo mão das coisas primeiras para colocar as coisas derradeiras em primeiro lugar. Quando a nossa prioridade já não é mais Deus, querido, aí há um grande problema. Ao invés de estar indo a caminho do mais profundo, está voltando para o raso. E Deus não me chamou nem te chamou para você viver no raso. Deus nos chamou para nós vivermos no profundo que Ele tem para nós. A minha Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. É por isso que o céu é muito melhor, irmãos. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E Ele continuou medindo. 500 metros se passaram, agora mais 500 metros. As águas vão tomando proporções maiores.
Aquelas águas que molhavam até os pés, elas molham agora até os joelhos. Irmãos, falar de joelhos é falar de rendição a Deus. É no joelho que eu e você vencemos muitas das pelejas. Falar em joelho, Fernando, é falar de oração, de uma vida de oração. Se você está sendo levado para o profundo, você vai passar por essa fase e você jamais sairá dela. É a fase de viver em joelhos diante da presença do Senhor. É a fase que a gente entende o valor da oração. É a fase que a gente entende o valor da comunhão com Cristo. É a fase que a gente entra no quarto, no secreto, e a gente dobra os nossos joelhos, fala a Deus em secreto, aquele que nos recompensará publicamente. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, ele continuava a medir mais 1.000 côvados, ou 500 metros, e fez passar por águas que davam nos lombos, na cintura, para cima. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais estreito, porque quando chega aqui, eu não sei nadar, irmãos. Mas na medida em que você vai aumentando a profundidade, isso começa a dar medo. O medo, até certo ponto, ele é valioso, inclusive espiritualmente falando. O medo traduzido em temor, ele gera em nós, querido, esse respeito, esse temor por Deus e pelas coisas de Deus. Nessa fase da nossa vida, nessa fase das águas até os lombos, é a fase em que Deus, ele nos faz temer mais a Ele. Nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos conhecendo mais a vontade de Deus, mas isso gera um temor em nós. Porque a gente percebe uma coisa, que nós não estamos começando a não ficar mais no controle da situação. Nós oramos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje em dia a oração parece que tem sido invertida. Seja feita a minha vontade no céu, mas a oração não é essa. A palavra de Deus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é a minha vontade que vai ser feita no céu e nem na terra. É a vontade de Deus que vai ser feita na minha vida e na sua vida. Nós passamos a conhecer mais a Deus, mas o nosso pé ainda está no chão. Quando você entra no mar e os seus pés ainda estão batendo no chão, você ainda tem a segurança. Você ainda se sente seguro, você ainda se sente no controle da situação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Deus quer nos tirar do controle da situação da nossa vida. Ele quer que a gente entregue, na verdade, o volante nas mãos dele. Ele quer que a gente entregue o leme nas mãos dele. Ele quer que a gente entregue o controle das nossas vidas na mão dele. É nessa hora, irmãos, que bate esse medo entre entregar e confiar, e segurar para não perder. Eu já disse que semana passada que é melhor você perder para Deus do que perder para o inimigo. Há situações, irmãos, na nossa vida que Deus vai permitir criar para mostrar que eu e você não estamos no controle da situação. Há situações que Deus vai permitir na minha vida e na sua vida, queridos, para mostrar que nós não temos controle, domínio para a resolução dos problemas, das situações. Isso nos mostra, querido, quem está no controle da situação é Deus. Nessa ida para o mais profundo, você tem que estar nessa noite consciente de que vai chegar uma hora que Deus, ele não vai permitir que você mais esteja no controle da situação. Você vai ter que começar a se acostumar, porque lá no fundo, quando começa a afundar, você fica na pontinha do pé, e daqui a pouco você começa a pular para a água não te encobrir. Só que vai chegar um nível de profundidade, querido, que você não vai ter como mais ficar na pontinha do pé. Até o último ponto da sua vida, até o último recurso da sua vida, você vai ter que colocar nas mãos de Deus. Para você viver o novo de Deus, para você viver o sobrenatural de Deus, essas águas que correm do trono de Deus, irmãos. Mas não bastou, ele ainda foi mais 1.000 côvados, ele foi mais 1.000 metros.
E agora essa extensão do ribeiro não é apenas para baixo, mas é para os lados, para todos os lados. Agora o texto vai dizer que não se pode mais passar andando. Águas que deveriam ser passadas a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar. É bonito a gente cantar, quero nadar, seu rio. Irmãos, nós estamos falando de uma completa rendição a Deus. Estar nesse momento agora é estar rendido. Eu tenho medo do mar porque eu não sei nadar. Então, se eu sair do controle da situação, até onde os meus pés conseguem alcançar, eu fico com medo. Agora imagine você que está no profundo do profundo. Você está em lugares no meio de um oceano, no meio de um mar, irmãos. Eu estou falando de uma forma natural aqui, para nós entendermos o que é a profundidade. Está nesse ribeiro tão maravilhoso, de águas profundas. É a hora que seus pés não tocam mais o chão. Sabe o que isso significa? Que é a hora que a terra não é prioridade na sua vida, mas as coisas que são de Deus do céu. É a hora que a terra já não diz mais, ela não é quem determina sobre a sua vida, não é o pecado que determina mais sobre a sua história, não são as coisas deste mundo que te amarram, que te escravizam, mas é estar mergulhado naquilo que Deus tem para você. E é desafiador, irmãos, nós vivemos nessa busca de águas mais profundas. Porque de um lado vai estar o seu eu dizendo, não faça isso. De um lado vai estar a sua carne, falando não vá. De um lado vai estar a sua carne dizendo, você não vai dar conta. Mas do outro lado vai estar o Espírito segurando você e falando, meu filho pode vir. Você não vai morrer, você não vai sucumbir, você não vai ser destruído. Você vai viver uma nova experiência a partir de hoje. Xarabaço, manaidere canta labaço. Mesmo aquele que não sabe nadar, querido, quando ele entra no oceano do Espírito, o Espírito coloca sobre os seus braços. Ele não deixa afogar, ele não deixa, ser destruído, ele se acabar, não. E eu te pergunto nessa noite, você está disposto, você está disposta a tirar os seus pés do chão? Pergunte para alguém nessa noite, você está disposta a tirar um pouquinho os seus pés do chão? A ser desafiado na sua incapacidade, a superar, melhor dizendo, as suas incapacidades. Pastor, nunca vivi isso, mas Deus está falando para você que você pode viver isso a partir de hoje. – 2.000 metros, irmãos, de águas. A aguinha começando no raso, mas ela se aprofundando. Eu entendo, irmãos, que só pode ir para o profundo quem recebe o convite do Espírito. A religiosidade não nos leva para o profundo. A minha vontade pessoal nunca vai ser ir para o profundo com Deus, porque o homem ele quer satisfazer a sua carne e seus desejos, as suas paixões. Mas se nessa noite, querido, eu e você, nós dermos as mãos para o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzir graciosamente para o objetivo da sua vontade. Apocalipse 22:1 diz que há águas que correm do trono de Deus. Ir para o profundo não é só uma opção, ir para o profundo é o único lugar que eu e você devemos ir. Nós queremos estar do outro lado, nós queremos estar no mais profundo, nós queremos estar com Deus, nós queremos um dia morar com Cristo na glória. Nós queremos um dia vê-lo face a face, nós queremos experimentar Deus, nós queremos estar diante do Senhor, para desfrutar dessas águas maravilhosas, que são saúde para as nações. E agora, esse homem diz para Ezequiel, você viu isso, filho do homem? E agora ele transporta Ezequiel para a margem do rio. Se nós parássemos o texto aqui, nós teríamos uma pregação maravilhosa. Nós já teríamos entendido muita coisa.
Mas agora Ezequiel ele vai perceber que há coisas maravilhosas que procedem desse rio. Tudo que toca nesse rio é diferente. Tudo que toca nesse rio há uma diferença. E agora no versículo de número 7, a palavra de Deus diz que tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Onde está o rio, a abundância de vida. Eu não sei se você entendeu nessa noite, mas onde passa o rio de Deus, a abundância de vida. Havia uma grande abundância de árvores, crescia de um lado e do outro. Quando eu leio no Salmo de número 1, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem tem o seu prazer nessas coisas do mundo, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que ao seu tempo dá o seu fruto na estação própria, e ela nunca seca e nem murchará suas folhas. Ou seja, querido, aquele que está com Deus, aquele que tem as águas do trono da graça de Deus sobre a sua vida, é alguém que sempre cresce, alguém que sempre frutifica na presença do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. O versículo de número 8, ele vai nos apresentar algo. Ele diz assim: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Essas águas, ela tem um poder medicinal de cura. Querido, quando você mergulha nas águas do oceano do Espírito, quando você recebe aquilo que procede do trono de Deus, uma das primeiras marcas é cura na minha vida e cura na sua vida. Talvez o termômetro da nossa vida espiritual, a saber se estamos mergulhados nessas águas, é saber se a nossa vida é curada por Deus. É saber o quanto que essas águas impactam a nossa vida para nos curar. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer no versículo 9: será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? Ou seja, haverá vida e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. No versículo 10 ele vai falar das águas do Mar Morto. Perceba, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O Mar Morto, ele não dá nada. No Mar Morto não tem peixe. No Mar Morto não tem vida. Por isso que é Mar Morto. Algumas águas desaguam ali no Mar Morto, não tem saída, não escoa para lugar nenhum. Fica ali parado. A única forma daquela água sair é por meio de evaporação. O sol escaldante ali, da região da Palestina, de Israel, ele faz com que aquelas águas elas saiam e fiquem apenas o sal. A água é tão densa que diz que uma pessoa ela pode entrar naquela água e ela vai ficar submersa. Ela vai ficar, melhor dizendo, flutuando naquela água. Ela não afunda. Tamanha densidade daquela água. Estou falando de coisas reais, da geografia bíblica ali de Israel. Não há vida de forma alguma. E aqui o que o texto está dizendo, que por onde passarem essas águas, até o que estava morto vai voltar a frutificar, até o que estava morto vai voltar a produzir fruto para a glória do nome do Senhor. Essas águas são poderosas, essas águas geram vida, essas águas saram, essas águas, elas trazem a alegria de volta à vida.
É por isso, irmãos, que não há impossibilidade para Deus. Esse texto conversa com Ezequiel 37, mostrando que aquele vale de ossos secos, ao respirar sobre as suas narinas, ele receberia vida. Aqui está dizendo também que, olha, essas águas do Mar Morto, que pode não existir vida alguma, quando passar as águas que procedem do trono de Deus, elas passam também a gerar vida. A impossibilidade é para o homem, mas não é para Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Olhemos então para a nossa vida nessa noite. Se estamos encharcados por essas águas, se estamos banhados, se estamos mergulhados, primeiro a cura dentro de nós, segundo a vida em nós, e se a cura e vida, irmãos, a alegria do Espírito Santo em nós. Lá fora, irmãos, nós olhamos para o mundo, vemos as pessoas bebendo nos bares. Rotineiramente a gente passa aí na madrugada e a gente vê os jovens da nossa cidade, do nosso país afundados na bebida, nas drogas, nos vícios. E parece que naquilo eles têm uma certa alegria. Irmãos, eu não posso me conformar de olhar para os nossos jovens, olhar para as nossas vidas e perceber que lá fora parece que eles estão mais alegres e mais felizes do que nós, que temos o rio que traz salvação, o rio que traz saúde a nós, que traz vida e vida e abundância. A alegria daquele que procede do Espírito, irmãos, ela é ultra circunstancial. Não são as circunstâncias, irmãos, que ditam se a alegria na nossa vida, não, irmãos. A nossa alegria, ela vem do Senhor, é o Criador dos céus e da terra. A minha alegria, a sua alegria, irmãos, o nosso contentamento, ele procede de quem nós conhecemos na profundidade do oceano do Espírito. Talvez fosse uma noite de você olhar para alguém e dar um sorriso bem bonito, porque essa é a expressão que precisa estar nos seus lábios. Essa expressão que precisa estar em você. Essa expressão que o mundo lá fora precisa nos conhecer. O mundo não quer ver um povo carrancudo. O mundo não quer ver pessoas de mau humor o tempo todo, irmãos. Onde está a presença? Onde está o rio do oceano do Espírito? Onde está essa graça emanada sobre a minha vida e sobre a sua vida? O mundo precisa querer aquilo que nós temos e não o contrário. Não somos nós que devemos olhar para aqueles que estão afundados nos vícios e perguntar por que você está feliz. Não, irmão, são aqueles que estão nessa condição que precisam olhar para nós e ver a alegria que há no Espírito Santo em nós. Olha para dentro de você e se pergunte: eu tenho tido essa alegria? Ou será que as situações de vida têm ofuscado a presença e o brilho do Espírito em mim? Talvez eu não esteja ainda mergulhando, talvez eu ainda esteja só como diz a música lá fora, só na sola do pé. Talvez eu esteja ainda com a água só até o joelho, e Deus não quer, querido, que você fique com água só até no joelho. Se está faltando cura dentro de nós, irmãos, há uma necessidade urgente de mergulharmos nessas águas, porque essas águas, elas são águas purificadoras. São águas que transformam o ambiente, porque o texto vai dizer, por onde esses rios passam, por onde essas águas passam, onde a morte agora passa a ter vida, onde há a falta de vida, agora passa a ter alegria. Onde o pescador não pescava nada porque não existia vida, ninguém dava nada. É onde, querido, Deus ele entra com a sua providência, onde Deus ele pode fazer do nada tudo, é onde Deus faz do impossível a possibilidade de renovo e de esperança na nossa vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Versículo 11 diz assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Sabe por que você não pode parar? Porque onde você para é o lugar que empoça. Os rios estão passando caudalosamente. Você tem a opção de navegar, de nadar nesse oceano, nesse rio maravilhoso, ou você pode ficar parado. Ele diz que essas águas passam, mas onde fica empoçado, onde criam-se charcos,
e lamaceiros não sararão, porque será apenas um lugar de sal, uma saleira apenas, o que acontece no Mar Morto. Irmãos, o crente que estagna espiritualmente, ele está vivendo um lamaçal, um lamaceiro. Ele está dentro de uma poça, e essa poça, uma hora, querido, ela vai ficar só o sal, porque a água vai evaporar. É o que o Espírito Santo nos diz: não pare, não desanime, não olhe para trás, não aceite viver numa poça a vida toda, irmão, achando que você tem água limpa. Na verdade não é água empoçada, é lamaceiro. E no versículo 12 diz assim: junto do ribeiro, à sua margem, de uma banda a outra, subirá toda sorte de árvore. Perceba que por onde essa água passa, querido, gera vida, gera fruto, frutifica, cresce, prospera, é abençoada, as coisas fluem, irmãos. Eu vou me arriscar a dizer, irmãos, que há áreas da nossa vida que precisam ser banhadas por essa água. Por que tem áreas da nossa vida que ainda não romperam? Já parou para pensar? Por que há áreas da nossa vida que ainda não estão dando certo? Porque precisam ainda ser tocadas por essa água. Há lugares que nós não aceitamos dentro de nós de ser tocado por essa água. Essa água pode sarar as minhas necessidades, mas talvez essa água não pode sarar a minha falta de perdão. Talvez essa água ela pode, molhar-me, me deixar vivo. Eu quero estar vivo e alegre, mas eu não quero que essa água toque em áreas da minha vida. E nessa noite o convite do Espírito é que essa água ela precisa molhar-nos por completo, por inteiro. Diz que de uma margem a outra, de uma banda a outra, em toda parte, por onde essa água passa, ela faz frutificar, ela faz florescer, ela faz alguma coisa diferente acontecer. Ele diz que subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. O interessante dessas águas, irmãos, é que ela não molha só por fora, ela molha por dentro. E talvez fosse como a música que é cantada, ela diz assim: olha, estamos no oceano, estamos afogando, Daniel. Talvez essa expressão mal compreendida, talvez apenas no cantar, mas talvez fosse exatamente isso. Você nada ao ponto de engolir dessa água e deixar-se ser envolvido por essa água, não somente por fora, não somente na aparência, mas por dentro de nós. Talvez deveríamos cantar: Senhor, estamos afogando. Eu quero me afogar no oceano do Espírito, porque é o único lugar onde você não vai morrer. Porque onde adentrar essas águas haverá cura do interior para fora. Não será apenas algo de aparência, não será algo apenas por religiosidade, não será algo apenas para mostrar para o outro que eu sou uma pessoa espiritual, mas será algo verdadeiramente genuíno dentro dos nossos corações. Jesus diz àquela mulher samaritana: olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem beber dessa água jamais terá sede. E a pergunta é: por que temos sede de coisas que, se depois que já experimentamos a presença de Jesus? Por que muitas vezes o mundo nos atrai mais do que o próprio Jesus? Por que a presença de Jesus já não gera mais alegria dentro do nosso coração, uma vez que já bebemos dessa água? Eu não sei, irmão, se você tem bebido apenas uma gotinha, se nós temos bebido apenas algumas gotinhas, mas nessa noite nós precisamos sair daqui saciados pela presença do Senhor. Essas águas, a palavra de Deus diz, Jesus vai dizer que, olha, quem beber dessa água, fluirão do seu ventre, o quê? Rios de águas vivas. Ou seja, algo mais profundo. Ir para o profundo não é apenas um espaço geográfico, mas também é permitir que o profundo entre dentro de nós. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Diz que nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Onde as águas do Senhor passam, querido, gera frutos. Onde que vai gerar fruto, querido, em mim e em você? Se somos como árvore plantada junto às fontes das águas, elas vão dar fruto na estação própria. Eu imagino que uma planta adoecida, eu imagino que
uma planta colocada num terreno com muitos problemas ali de minérios e outras coisas que podem adoecer aquela planta, ela não pode dar fruto saudável. No reino espiritual não existe essa incoerência. Onde nós estamos plantados vai dizer que tipo de fruto nós vamos dar. Se o fruto é de qualidade, se o fruto é bom, se aquilo que é gerado através de nós, ela tem servido como alimento para outras vidas, tem servido para edificação de vidas. A questão é o quanto que as pessoas que estão ao nosso redor, elas experimentam dessa água que um dia transbordou na minha vida, que me fez frutificar, que me fez florescer, que me fez dar frutos. O que eu posso ofertar a essas vidas? Qual é o fruto que você tem levado para o seu trabalho? Qual é o fruto que você tem levado para dentro da sua escola? Qual é o fruto que as pessoas enxergam em você lá no meio na sua rua? Esse fruto, como as pessoas enxergam em nós, ele vai mostrar se de fato nós passamos pelo processo da água, pelas etapas do profundo de Deus. Porque, querido, alguém que experimentou da graça de Deus, do poder de Deus, ele não consegue ficar sem falar desse amor de Deus. Ele não consegue olhar para alguém que está morrendo espiritualmente, está como ali Ezequiel capítulo 37, vale de ossos secos, e ver a morte e não profetizar a vida. É por isso que é uma responsabilidade muito grande, eu estou terminando, de você passar pelas etapas, e eu passar pelas etapas que nós tivemos de passar para o profundo de Deus. De não se acostumar apenas a ficar molhando a pontinha do pé. Você já esteve no mar, e quando o mar ele volta, e você ficou lá na beiradinha, só ficou você e seus pés atolados lá na ponta do mar. Não é assim? Encharcado, preso, irmãos, o oceano do Espírito é muito maior do que isso. É mais do que nos deixar aprisionado, escravizado, não. Deus veio para nos dar liberdade, mas nós estamos falando de liberdade em Cristo. Nós estamos falando em liberdade em servir a Deus, em liberdade em amar a Jesus, em liberdade de ser tocado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, de apenas receber um convite nessa noite, como está sendo feito agora. O Espírito apenas diz para você nessa noite: eu estou aqui, me dá a sua mão que eu vou te conduzir para águas mais profundas. Essa experiência que você vai ter hoje aqui, que você está tendo hoje, não só aqui, mas nos lugares onde você estiver, na sua casa, no seu devocional com Deus, na sua vida com o Senhor, elas vão refletir lá, querido, as pessoas vão perceber, verdadeiramente ele passou por aquela água. Ele passou por essa água porque ele está produzindo, ele passou por essa água porque ele está frutificando, ele passou por essa água porque ele é sarado, ele passou por essa água porque ele está renovado, ele passou por essas águas porque ele produz fruto, e o fruto é para a edificação da minha vida. É tão gostoso, irmãos, quando você está do lado de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. É tão bom, irmãos, quando você está do lado de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que olha para você, querido, e basta um olhar, os de Deus se reconhecem. Eu costumo dizer, irmãos, que não é o tempo, mas é o tempo que nós temos com Deus, querido, que vai nos fazer reconhecer como filhos de Deus. Você já conheceu alguém em tão pouco tempo, irmãos, mas que você passa a amar, passa a sentir a presença de Deus, querido, ao seu lado? É porque essa foi a pessoa que foi mergulhada nessas águas, passou pela experiência de ser mergulhado por essas águas. Eu quero terminar aqui nessa noite dizendo a você: cuidado em ser racional demais. Não estou dizendo que não devemos viver uma fé inteligente, nem baseada na palavra de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Devemos viver sim a nossa vida baseada na palavra. Porque o máximo que você tentar controlar a força dessas águas na sua vida, querido, é um tempo muito precioso e muito grande que você vai estar perdendo. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, tentando equilibrar, equacionar, resolver. Irmãos, mas as coisas do Espírito, elas não se discernem pela carne, elas se discernem pelo próprio Espírito. Tem coisas, irmãos, que são não compreensíveis aos nossos olhos.
Deus às vezes vai te pegar de um jeito, irmão, que você não vai entender. Mas às vezes você fica numa reserva, você fica, olha ali, na mesma posição, dizendo, eu vou até onde os meus pés ficam, e Deus está dizendo que quem controla a sua vida é o Senhor. Se eu estou dizendo isso agora, querida, é porque o Espírito Santo está ministrando a vida de alguém aqui nesse lugar. Para de querer ser controlador demais, para de querer limitar a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para de querer determinar como as coisas vão funcionar a partir de agora. Querido, quem está no controle é o Senhor. Quem está segurando as tuas mãos é o Espírito. Não é você que está segurando a mão do Espírito, mas é o Espírito que está segurando as tuas mãos. Enquanto você estiver, o Espírito está te levando e você está se forçando, querido, você está impedindo o agir de Deus. Você está forçando a permanência no mesmo lugar onde você está, e nesse lugar onde você está não vai haver crescimento, mas a partir do momento que você se deixar ser levado, querido, pelo oceano do Espírito, pelo próprio Espírito Santo de Deus, você vai ver quanta mudança vai acontecer na sua vida. Eu convido você a ficar de pé neste momento, eu vou orar com você. O povo de Deus não é um povo ignorante, não é um povo que não conhece a Deus. Eu tenho vivido, irmãos, esses dias num inconformismo muito grande quando eu olho para vidas que estão conformadas. Eu aprendi uma coisa, que não tem nada que segura o poder da oração. É duro a gente olhar para vidas e as vidas permanecer do mesmo jeito. Sendo que é uma água, querido, que corre do trono de Deus. A água está aí para quem quer. E a gente precisa querer. O próprio Jesus disse que quando voltar o Filho do Homem, será que haverá fé na terra? Irmãos, nós não colocamos fé dentro das pessoas, nós precisamos abrir o nosso coração para o agir do Espírito Santo, é Ele que faz a nossa vida. Eu gostaria de ter esse poder de colocar fé nas pessoas, eu não tenho esse poder. De colocar avivamento em corações, mas eu não tenho esse poder, nem em mim mesmo, imagine no outro. Mas uma coisa eu tenho falado para Deus, Deus, eu preciso ser o primeiro a ser quebrantado. Senhor, eu preciso ser o primeiro a sair do controle da situação. O dono da igreja continua sendo o dono da igreja. A pandemia parece que não resolveu muita coisa para muita gente. Infelizmente, meu coração chora por isso. Sinceramente, irmãos. Será que a gente precisa de algo maior? Será que a gente precisa sofrer para entender que estar com Deus é muito melhor? Será que a graça dele já não basta mais para nós? Será que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário não é suficientemente na minha vida, na sua vida? Eu quero ter mais prazer do que as pessoas que estão no mundo. Eu quero ter um sorriso nos meus lábios, mas não porque eu estou bebendo alguma coisa ou me entregando aos vícios, mas porque eu tenho a felicidade plena do Espírito Santo de dentro de mim. Não quero estar na casa do Senhor por obrigação, não quero que você esteja por obrigação, mas por um completo sentimento de gratidão a Deus e de rendição a Ele. Enquanto a gente está controlando a nossa vida, irmãos, o tempo está passando, você está ficando mais velho, eu estou ficando mais velho. A gente já não tem mais o mesmo vigor de algum tempo atrás. Mesmo você que é jovem, não tem mais o mesmo vigor de alguns tempos atrás. E tudo que o Espírito quer é dar a mão para mim e para você e fazer um convite. Vem, meu filho. Vem, minha filha, anda comigo, passeia comigo. Venha ver. Porque é preciso, irmãos, para crer.
Pela fé, tudo aquilo que o Espírito quer nos mostrar, irmãos, a nossa fé ela vai redobrar quando você começar a abrir os olhos e ver aquilo que Deus tem para você. Quando você vê o rio caudaloso que está à sua frente, querido, você não vai mais, aceitar viver numa poça, num lamaçal, num lamaceiro. Vai haver alegria de servir genuinamente a Deus, alegria de servir a Deus. Talvez essa não seja uma pregação de muito ibope, mas é uma pregação que nos leva a entender nossa responsabilidade. Porque na verdade não é uma possibilidade apenas, é o único lugar onde você estaremos um dia, que é com Cristo. Lá não tem águas rasas. Diante do trono de Deus não há águas rasas. Não vai ter aguinha só até o joelho, aguinha só até o pé, aguinha só até os lombos, mas serão águas profundas. Quem experimentar hoje águas profundas aqui nessa terra, experimentará águas profundas lá na glória. Mas quem não experimentar hoje as águas profundas, preferir o raso a manter os seus pés nessa terra, também ficará naquele grande dia também nessa terra, com seus pés fincados nessa terra. Vamos orar em nome de Jesus.